Tem relação com alguma dessas pessoas aqui? Hoje, em Fator Desconhecido, existem pessoas capazes de se comunicar com o além? Na minha primeira sessão eu não consegui dormir a noite toda. O ponteiro disse que estava enterrado atrás de mim. Escavei o chão e desenterrei um cadáver. É possível gravar a voz de alguém já falecido? Minha menininha. A primeira palavra da fita foi mamãe. Eles são pura inteligência. A necessidade de ter a filha viva os faz acreditar nesses fenômenos. Saiba mais sobre as psicofonias, a prática Ouija e os médiuns. Eu recebo a vibração do espírito. Esses relatos subjetivos dele dizendo que são espíritos, por que não validá-los? Seguidores e céticos nos mostram as últimas tendências relacionadas com o mundo dos espíritos. Projetamos para fora o que temos dentro de nós. A capacidade de projeção do cérebro é infinita. Os que acreditam e os cientistas se enfrentam cara a cara. Novas evidências e casos extraordinários são submetidos a testes exaustivos para tentar esclarecer os enigmas mais antigos da humanidade. Fator Desconhecido. Comunicação com os espíritos ou a capacidade do nosso cérebro de criar alucinações que nos enganam. Hoje conheceremos as últimas teorias científicas sobre o dom que algumas pessoas supostamente possuem, o de comunicar-se com os mortos. A comunicação com os mortos é uma antiga tradição da humanidade. Na África Ocidental, povos como os Yorubás invocavam os orixás e ofereciam presentes em troca de chuva para a lavoura e da cura de suas enfermidades. Enquanto isso, na Europa, a curiosidade em conhecer a sorte e o futuro levou à criação do tabuleiro Ouija, a prática ocultista mais conhecida de comunicação com o além. Desde tempos imemoriais, o ser humano tenta contatar os espíritos. No século XIX, o espiritismo foi codificado pelo francês Allan Kardec. Eu me entrego. Se entrega a quem? Aos espíritos. Hoje, essa doutrina está muito arraigada no Brasil e em outros países da América Latina. O fenômeno da mediunidade é um fenômeno muito antigo. Então isso mostra que está dentro do ser humano isso. Não há conduta nem experiência que não tenha base cerebral. Minha menininha, pode me dizer alguma coisa sobre o que está acontecendo comigo agora? Os avanços da tecnologia permitiram o desenvolvimento da transcomunicação instrumental. Por enquanto, tudo indica que sim. Consciente, entendeu? O cérebro inventa uma história quando não tem nenhuma. Ele cria informação quando lhe falta. Do Brasil à Espanha, os céticos e os cientistas enfrentam o novo e o tradicional na busca do fator desconhecido que poderia esclarecer de uma vez os mistérios do ramo da paranormalidade conhecido como espiritismo. Estamos perto de descobrir se um ser humano vivo pode entrar em contato com um morto. Em Curitiba, o espiritismo está vivo com uma mistura de crenças africanas, cristãs e indígenas. Umbanda é o nome que os seguidores deram à religião brasileira que nasceu do sincretismo entre o candomblé e o catolicismo. Entrega. O que acontece? Entrega. Eu me entrego totalmente para o que vier. Se entrega a quem? Aos espíritos. Na Umbanda se utiliza o que talvez seja a técnica mais antiga de comunicação com os mortos: a mediunidade. A mediunidade, na verdade, o termo mais apropriado seria a canalização.
Mas a mediunidade é o contato com supostas entidades espirituais ou então seres da natureza. Ao entrar em transe, os médiuns incorporam entidades espirituais, como os orixás. Para cada orixá existem rituais, músicas, mas a lei que os rege é a mesma. Eu tenho consciência, eu recebo a vibração do espírito, junto com a minha energia, a gente forma uma terceira energia. É como se fosse o café e o leite. São coisas diferentes, mas quando estão juntas, é um outro elemento. Nessa cerimônia de Umbanda, Lucília age como médium ou sacerdotisa. Ela invoca um dos orixás. Todas essas imagens são de orixás. E há muitos tipos de trabalhos diferentes. Este é um tipo. Existe o de Ogum, que é outro tipo. E são várias linhas, como a das crianças, de Cosme e Damião, a dos índios, dos caboclos, que também trabalham com outro tipo de energia, com outros elementos e outra vibração. Orixá é o nome com que há séculos os africanos identificam seus deuses. Os escravos negros trouxeram seus orixás ao Novo Mundo no século XVI. Com a evangelização, os orixás foram adotando nomes de santos católicos. Durante uma cerimônia, os participantes assumem a postura e a identidade das diferentes entidades. Relato subjetivo de pessoas que também utilizaram, por exemplo, drogas ou então entraram em estado de profunda meditação, eles têm muita similaridade entre um e outro, porque em todos eles estão implicado o quê? Um estado ampliado de consciência. Reginaldo Iraoka é espírita e parapsicólogo, especialista nos estados de transe dos médiuns nessas tradições brasileiras. Há anos, ele estuda os médiuns que vivem em situações inexplicáveis. Nesse filme vocês estão vendo uma senhora em transe produzindo pinturas. É um transe, né, onde ocorre supostamente uma incorporação de personalidades que já morreram e que eram pintores. O transe é um fator psicobiológico, né? Então dá para perceber visualmente assim de que a pessoa entrou num transe. A alteração de temperatura, a alteração também de regiões que são ativadas no momento do transe. Então tudo isso são fatores que ocorrem fisicamente com ela. Uma coisa muito interessante e relevante da mediunidade é o quê? Que o médium ele entra no transe e sai do transe. O que não acontece em fenômenos de psicopatologia. A pessoa entra e não consegue sair. O lado subjetivo desse fenômeno é o quê? Que possivelmente sejam entidades espirituais. Não há conduta ou experiência que não tenha base cerebral. O neurologista espanhol Francisco Rubia é autor do livro El Cérebro nos Engana e se dedica a estudar as bases biológicas das experiências espirituais e religiosas. As técnicas ativas estimulam o sistema nervoso simpático, que é uma parte do sistema nervoso vegetativo. Essas técnicas são o ritmo, no caso, os tambores e ritos de muitas culturas primitivas que levam ao êxtase. Hoje, Lucília incorpora Exu, um dos orixás. Eu escolhi ser Exu. Ou eu vinha pra Umbanda resgatar meu karma, fazendo bem para os outros, eu não posso fazer nada. Naquele momento, né, quando ocorre o fenômeno da incorporação, é possível que tenha sido a entidade, que no caso seria o Exu, um espírito muito antigo, uma entidade, né?
Na verdade, eu não tenho importância no momento. A minha consciência, ela não chega a se manifestar. Eu, às vezes, estou incorporada e o meu pensamento, eu tenho, mas ele não se pronuncia. Ele não aparece. A experiência mística tem várias características e uma delas é a perda da dualidade, ou seja, o eu desaparece e o eu é uma questão cerebral e o mundo também desaparece, ou seja, o eu e o mundo se fundem e esta fusão traz uma sensação que se define como espiritualidade. O que se genera é espiritualidade, não? Os estudos de Rubia indicam que o êxtase do transe libera uma grande quantidade de endorfinas do cérebro pela estimulação dos sistemas nervosos simpático e parasimpático. Se supõe... Acredita-se que quando um desses sistemas está estimulado ao máximo, acontece uma espécie de desdobramento e ambos se estimulam. E então acontece que alguns chamam de experiência religiosa, outros de transcendental, outros de mística, mas que eu considero única e muito parecida com a experiência de quase morte. Ainda hoje conheceremos Márcia, uma brasileira de 44 anos. Ela vive prostrada na cama por causa de um problema nas costas. Mesmo que seja operada, o prognóstico não é animador. Será que Márcia vai aceitar ir a uma gira de Umbanda? E também a seguir, veremos que a prática Ouija se reinventa. O ponteiro disse que estava enterrado atrás de mim. Escavei o solo e desenterrei um cadáver. E que surpresa nos reserva uma sessão de Ouija em Alicante, na Espanha. Parece que seu ponto fraco está nos joelhos, pernas e pés. Depois de séculos de censura religiosa, uma técnica praticada pelas irmãs Fox se tornou popular na América. Essas irmãs diziam se comunicar com o além sentadas à mesa. Assim se inaugurava o espiritismo moderno e a prática da Ouija. Primeiro temos o tabuleiro Ouija. Depois precisamos de um ponteiro, que é uma pecinha que pode ser uma moeda ou um copo, que desliza sobre o tabuleiro Ouija. Desde tempos imemoriais, o ser humano tenta contatar os espíritos. Isso vem desde a pré-história e atravessou a Idade Média, chegando aos nossos dias. Mas na Idade Média, essa prática era diferente, porque havia muita perseguição. Não olvidemos que estava absolutamente perseguido. Pedro Amorós é o fundador da Sociedade Espanhola de Pesquisas Parapsicológicas, a SEIP. Eu mesmo já tive experiências muito fortes no mundo da Ouija. Lembro de uma vez que fiz perguntas mentais sem dizer ao resto do grupo. E as perguntas foram respondidas com clareza. Em países católicos como a Espanha, por exemplo, a comunicação com os espíritos segue uma tradição antiga, medieval, lado a lado com o ocultismo. Tem relação com alguma destas pessoas aqui? Pode apontar a que pessoa você está vinculado? Atualmente, na cidade de Alicante, existem grupos de pessoas que se reúnem para realizar sessões de Ouija. E afirmam que funciona. Eu acredito que podemos nos comunicar com espíritos de pessoas mortas, que estão fora do corpo e esperam uma nova reencarnação para voltar a este mundo e aprender aquilo que precisam. As mais impactantes são as primeiras sessões. Na minha primeira sessão, há mais de 20 anos, eu não consegui dormir a noite toda. Eu sou muito medrosa e esses temas merecem muito respeito. Mas toda vez a curiosidade me faz sentar lá e pôr o dedo no ponteiro. Eu tenho visto objetos se movimentarem. E a ação de energias que escondem objetos.
Lembro de uma vez em que estávamos num lugar chamado Cerro de la Inquisición e o grupo que estava praticando a Ouija começou a se comunicar com um espírito que havia sido executado lá. Então, o copo começou a dizer que estava enterrado atrás de mim e a indicar o lugar. Mais para trás, mais para a direita e assim por diante, até que eu cheguei a um lugar e ali escavei o chão e desenterrei um cadáver. E desenterrei um cadáver. O grande mistério da Ouija é saber se quem move o ponteiro são os espíritos ou os participantes da sessão. Calcula-se que a atividade cerebral consciente é apenas de 2%. Todo o resto acontece de forma inconsciente, por isso não é de estranhar que haja movimentos produzidos de maneira inconsciente que expressem melhor os sentimentos. E que estejam a lo mejor expressando sentimentos, não? Francisco Rubi afirma que esse movimento é feito por um dos integrantes, mesmo que de forma involuntária. Uma coisa é dizer que os movimentos são produzidos de forma inconsciente e outra coisa é acreditar que eles são um contato com pessoas mortas ou antepassados. Isso é uma história diferente. Sem o êxtase, eu acho que esses fenômenos não acontecem. Não são certos. Este grupo pratica a terapia Ouija. Sebastian, façam como se estivessem escaneando o corpo. Ela permite consultar os espíritos acerca de doenças dos participantes. Segundo eles, os espíritos fazem diagnósticos e indicam tratamentos. Se o ponteiro se detém muito tempo em algum órgão ou membro, é porque tem alguma coisa acontecendo ali. Agora, por exemplo, ele parou nos joelhos de Sebastian. Quando eu vi o ponteiro indicando o meu joelho, eu fiquei espantado. E eu pensei, o que mais ele vai me dizer? São os joelhos, pernas e pés. Há anos eu tive um problema no joelho. Eu não falei para ninguém, nem eu mesmo lembrava. Então eu pergunto, como os praticantes da Ouija puderam levar o ponteiro a indicar justamente o meu joelho? Talvez os impulsos neuromusculares que o praticante produz levem a Ouija a se mover, mas de uma forma guiada. Mas como é que a Ouija conhece coisas que as pessoas que a praticam desconhecem? Talvez esta seja a maior dúvida. Nas Faculdades Integradas Espíritas de Curitiba existe um grupo de psicologia transpessoal. Eles usam outro método para contatar os espíritos: as mesas girantes. A dinâmica consiste em que algumas pessoas, ao colocarem suavemente suas mãos sobre a mesa, mentalizem para que a mesa se mova, com a ajuda de um suposto espírito. É como se a matéria do corpo dela e a matéria da mesa sumissem ou então se integrassem. No momento em que eles fecham os olhos e a mesa gira, depois a sensação é que ela e a mesa é uma só. Depois de entrar em contato com os espíritos, os participantes colocam letras e um ponteiro sobre a mesa. E o ponteiro começa a se mover pela ação desses espíritos sobre os participantes. A certeza da multidimensionalidade do homem. Para todos os irmãos, eu senti uma energia muito forte correndo e uma alegria assim imensa. É difícil você tentar transmitir em palavras. As mesas fluíam. Simplesmente fluíam, né? Andavam, giravam, tomavam o destino que bem queriam, né? Eu separaria as duas coisas. Uma coisa é o movimento e outra coisa é o que ele indica. O movimento pode ser produzido de forma inconsciente, mas isso não significa tudo que se interpreta dele. Porque uma coisa é o fato e outra é a interpretação. Apesar da desconfiança do Dr. Francisco Rubia sobre os participantes da mesa girante no Brasil, ainda não sabemos como o grupo de Ouija de Alicante, na Espanha, conseguiu guiar o ponteiro até o meu joelho, onde eu tive uma inflamação há muito tempo.
Por enquanto, tudo indica que sim. Me dijerais qual é vosso estado. A seguir, um casal que mora em Niza, na França, afirma comunicar-se com o espírito de sua filha utilizando este simples gravador. Karine pode se comunicar conosco. Em Barcelona, na Espanha, vive e trabalha Sinésio Darnel, paranormal e um dos primeiros espanhóis a investigar a transcomunicação instrumental. Ellos, lo que sea. Sejam o que forem, eles são pura inteligência. São inteligentes. Mas para se manifestarem precisam de uma energia. Esta energia pode ser acústica, um ruído ambiental, ou uma onda sonora hertziana. Eles pegam a onda hertziana, modulam, manipulam, transformam em voz e daí gravam. Se grava no disco. Darnel afirma que é possível captar comunicações do além através dos sons que vêm das ondas sonoras dos rádios. Então, podemos dizer que você acredita que isso existe? Sim, creio. Acredito. Não posso demonstrar, mas já tive provas mais que suficientes. Eu acredito. Tive respostas e reconheci vozes de amigos falecidos e de familiares que me disseram nomes, datas. Me disseram coisas que provaram que eles eram quem diziam ser. Nos arredores de Niza, na França, vive o casal Drey. Por muitos anos, eles moraram no México, mas voltaram a seu país depois de uma enorme perda que mudou a vida deles. Estou chamando Karine, por favor. Resposta: bonjour. Ela responde em francês. Bom dia. A história dos Drey está marcada pela morte trágica de sua filha Karine aos 20 anos, num acidente automobilístico acontecido 10 anos atrás. Não havia marcha atrás. Não havia o que fazer. Ela tinha ido embora. Precisávamos superar aquele evento trágico, porque ela era nossa filha única. Foi muito difícil suportar. Os Drey são seguidores da prática da transcomunicação instrumental. Não temos resposta. Usando um gravador comum, tentam comunicar-se com o espírito de sua filha. Depois de fazer várias perguntas, escutam os sons gravados até encontrar alguma coisa. As primeiras palavras que escutamos na fita foram 3, que para nós significaram muito. Primeiro ela disse mamãe várias vezes. Depois ela disse o seu nome, Karine. E a seguir disse o nome de Magna, que era sua gata. Para nós, isso era um sinal de que o vazio que existia já não importava tanto. Porque ela podia se comunicar conosco. Podia comunicar-se com nós. Talvez mais do que o fenômeno de gravar mensagens do outro mundo, exista aqui uma necessidade imperiosa de acreditar em alguma coisa que possa ajudar as pessoas a continuarem vivendo. O psiquiatra chileno Luiz Risco é especialista em terapia do luto. Depois de estudar a história dos Drey, ele nos deu um diagnóstico. Se não acreditarem nisso, a vida se transforma em algo muito árido, estéril. É a necessidade de manter um equilíbrio, por mais estranho que seja. Beijo e te amamos, minha querida. Gracias. Será que o áudio gravado pelos Drey é realmente a resposta de Karine ou será uma criação da mente, produto do vazio emocional?
Você tem provas físicas, psicofonias? Tenho sim. Estas são fitas matrizes. Durante vários anos, Sinésio Darnell coletou gravações com supostos espíritos. Ele as chama de psicofonias. Aqui eu pergunto em que situação eles se encontram. Quisiera me dijerais qual é vuestro estado. Consciente, entendeu? E a psicofonia em que a menina disse, estou viva, você tem? Una vez más te ruego, nos digas algo. Una vez más te ruego, nos digas algo. Qual é o objetivo da sua pesquisa? Descobrir se estas vozes têm relação com o mundo dos mortos. Com o reino dos mortos. Por enquanto, tudo indica que sim. Como você está? E ela responde em francês. Eu estou muito bem. É possível acreditar que o áudio gravado pelos Drey tem respostas de Karine, sua filha morta? O cérebro inventa uma história quando não tem nenhuma. Parece que ele cria informação quando lhe falta. É a necessidade do ser humano de armar histórias compatíveis com sua própria história. Nesse caso, por exemplo, a necessidade de ter a filha viva os faz acreditar nesses fenômenos. Fenômenos que são difíceis de crer. Pode mandar um recado para o papai? Ela responde em francês. Meu pai é admirável. É uma criação do cérebro, sem dúvida. Todos já tivemos essa experiência em algum momento, quando olhamos fixamente o teto e vemos rostos, ou quando olhamos para o céu e vemos as nuvens e dizemos, aquela é Zeus, ou aquela é outra coisa. São figuras que aparecem de maneira aleatória nas nuvens e que nós interpretamos de acordo com a nossa experiência. Projetamos para fora o que temos dentro de nós. A capacidade de projeção do cérebro é infinita. Se as comunicações que os Drey dizem ter com o espírito da filha são somente uma projeção da mente, como a ciência poderia interpretar as supostas curas que ocorrem durante o ritual brasileiro da Umbanda? A seguir, vamos reencontrar Márcia. Será que ela aceitará participar de uma cerimônia umbandista? E que relação pode existir entre a cura espiritual e a autossugestão? No caso do estresse, isso pode levar à doença. No caso de uma grande estimulação positiva, pode levar à cura. Esta é Márcia. Ela é brasileira e tem 44 anos. Foi operada 40 vezes para tentar aliviar a dor de uma hérnia na coluna. Apesar das cirurgias, as dores continuam. Eu comecei sentindo dores nas pernas. Aí eu procurei o meu médico cirurgião. Aí foi aonde eu fiz a ressonância, que está aqui, né? E acusou uma hérnia bem grande entre L4 e L5. Eu perguntei para ele, se eu não operar, o que pode acontecer? Ele falou que pode acontecer que você vai ficar paralítica. Eu mesmo não entendo como que você ainda está andando. No sonho, alguém me pedia para mim esperar, que a solução viria, espiritualmente falando, que não era para mim deixar o homem da terra me operar. Eu fiquei numa alegria muito grande. Levada pelo sonho, Márcia vai a uma sessão de Umbanda pela primeira vez.
Hoje, como em todas as quintas à tarde, os seguidores da Umbanda se preparam para uma cerimônia na qual serão realizados rituais de cura através dos orixás. Esta é uma casa de Ogum, que é São Jorge. Ele é o espírito dirigente da casa. Todos os trabalhos feitos na casa começam por ele. Ogum, sincretizado na Umbanda como São Jorge, é considerado o deus da guerra, protetor dos guerreiros e também o deus do ferro, da metalurgia. É o arquétipo do poder de conquista da civilização e tem personalidade violenta, viril e disciplinada. Vão invocar os espíritos hoje? Sim. Os médiuns que estão dentro desse primeiro círculo é que recebem as entidades. Não dizemos espíritos, dizemos entidades. Chamado de entidades. Márcia precisa se submeter a outra cirurgia delicada. Os médicos acham que pode ficar paralítica. Atrás de uma saída, esta tarde, ela se entrega às entidades da Umbanda. O que você espera que aconteça com você fisicamente? Eu ficar curada, definitivamente. Definitivamente curada? Com certeza. Eu creio nisso. O centro de Umbanda, ele tem muita a característica social de ajudar as pessoas que vêm da sociedade com algum problema, seja físico, seja de ordem emocional ou espiritual. Os médios invocam as entidades. A cerimônia passa dos cantos e danças à cura. Márcia se coloca no centro do terreiro, onde será submetida a um ritual de cura dirigido pelo Pai de Santo. Só o Pai de Santo pode interpretar a mensagem das entidades. Eu sentia coisa assim, sabe? Como se fosse um médico me operando. Aí, quando ele passou a mão nas minhas costas e o outro conversando comigo ao mesmo tempo, eu comecei a não sentir o chão, sabe? Aí eu pensei, ai, tá acontecendo a cirurgia, né? Que bom, tô me livrando do problema, né? Nós não temos conhecimento suficiente para dizer que seriam espíritos ou seriam só a capacidade, digamos assim, da pessoa ali. Talvez seja os dois ao mesmo tempo. Talvez seja o fenômeno de espíritos ali, né? Entrando num corpo, né? Um corpo e se manifestando. Esses relatos subjetivos dele dizendo que são espíritos, por que não validá-los? Como eu te disse, uma sensação de levitação. Aí veio aquele calor interno, como se fosse uma chama queimando por dentro. Começou dos pés até a cabeça, depois desceu da cabeça até os pés. Quando chegou nos pés, eu já não sentia dor na coluna. Eu entrei com muita dor lá dentro. Posso dizer que agora que eu sou totalmente sem dor. Nós podemos estudar como os estados emocionais, como o pensamento, a fé, a esperança, o estresse ou a dor, podem ativar os nossos genes e os neurônios no nosso cérebro, no nosso sistema imunológico. No caso do estresse, isso pode levar à doença. No caso de uma grande estimulação positiva, pode levar à cura. Eu senti assim uma paz interior que eu não sinto há muitos anos. Há muitos anos.
Talvez até essa paz que me faltasse por tantas cirurgias que eu fiz, né? Então, eu posso dizer que eu saí outra pessoa lá de dentro. A seguir, Márcia afirma que as entidades curaram sua lesão na coluna. Mas será que a ciência vai comprovar o milagre? E o que não vimos durante a cirurgia espiritual de Márcia? Tecnologia de ponta medindo possíveis alterações de energia dentro do terreiro de Umbanda. Mostrando que realmente havia uma força que a gente chamaria de psicocinesia ali naquele momento do experimento. Márcia afirma estar curada de sua lesão na coluna, graças às entidades da Umbanda. Eu entrei com muita dor lá dentro. Posso dizer que agora que eu sou totalmente sem dor. Enquanto as entidades da Umbanda livraram Márcia de seu tormento, o parapsicólogo brasileiro Reginaldo Iraoka fazia medições procurando possíveis alterações no ambiente. Só que quando existe um estado alterado de consciência, esse estado alterado de consciência pode disparar o fenômeno de psicocinesia. E esse fenômeno pode afetar o equipamento, ou seja, os espíritos que os médios entram em contato. Este software é um gerador de números aleatórios. Quer dizer, ele cria sequências numéricas ao acaso. Quando o padrão se afasta do aleatório, é um sinal de que a mudança foi produzida pela consciência de alguma pessoa. Ele mostra uma numeração aqui dizendo quais as frequências de números de zeros e 1 que está sendo emitida. Então nós estamos aqui dentro de uma normalidade. Então essa normalidade vai até 2500 mais ou menos. A partir de 2500 aí começa a haver uma anomalia no equipamento. Algo que não deveria acontecer está acontecendo, né? Ou seja, a consciência possível do grupo daqui está afetando esse equipamento. Iraoka passou toda a cerimônia monitorando as reações supostamente espirituais dos participantes e obteve um resultado intrigante. E no último experimento que foi feito, deu um resultado estatisticamente significativo, mostrando que algo que não deveria ocorrer, que a gente chama de anomalia, estava ocorrendo. Nossos pais, nossos avós. E depois isso permaneceu um determinado tempo, depois que cessou-se o experimento, essa anomalia decaiu, mostrando que realmente havia uma força que a gente chamaria de psicocinesia ali naquele momento do experimento. Você se lembra da médium Lucília? Na cerimônia de cura, ela incorporou o Exu. Lucília permitiu que seus parâmetros corporais fossem medidos antes... É 130 por 80. Durante... 30 por 80, que é uma pressão considerada normal. E depois do transe. A pressão está a mesma da primeira vez, o pulso está alterado, está igual da segunda vez, que deu 108, e a temperatura está a mesma da primeira vez, como se ela não tivesse feito nada. E o que você conclui disso? Como se ela não tivesse feito nada, tivesse ficado em repouso esse tempo. É do rito deles também, quando se passa a capa, é como se a entidade voltasse de onde ela veio. E a médium voltasse ao estado natural dela. Eu acho que os médiums têm qualidades que outras pessoas não têm. E, por isso, têm um controle maior das funções cerebrais. De suas funções cerebrais. Daí essa facilidade de mudar de uma experiência para outra. Essas pessoas devem ter nascido com uma predisposição genética especial para esse tipo de experiência. Especial para esse tipo de experiências. E se exercitam isso no dia a dia, adquirem um nível de consciência diferente. Não é alteração, é outro estado de consciência. Não é alteração, é outro estado de consciência. Da primeira vez que vimos Márcia, ela estava prostrada na cama.
Apenas um mês depois de passar pela cerimônia umbandista, Márcia está fazendo suas tarefas domésticas e se sente melhor a cada dia. A coluna está perfeita, intacta. Como se eu nunca tivesse tido problema algum na coluna. Entende? Sempre que a mente é estimulada pelo mistério ou pela surpresa, ela ativa os genes no cérebro e esses genes criam proteínas que podem levar à cura. Ernest Lawrence Rossi é um dos psicoterapeutas mais conhecidos do mundo. Ele ficou conhecido por suas pesquisas em hipnoterapia e especialmente por seus estudos sobre a comunicação entre mente e corpo, cura e consciência humana. Já escreveu mais de 20 livros que foram traduzidos em mais de 12 idiomas. Isso não é paranoia. Não está além da compreensão. A nova neurociência diz que esses estados de fé ativam genes que fazem hormônios e neurotransmissores que afetam nossa emoção e a saúde do nosso corpo. Esta é a primeira vez na história da humanidade em que encontramos uma conexão real entre a mente e o corpo físico. A possibilidade da mente humana ser capaz de gerar genes que curem enfermidades como a de Márcia é a hipótese científica mais inovadora até hoje. Segundo Márcia, seu médico está surpreso com sua melhora. Aí ele virou para mim e perguntou: quando foi que você fez a cirurgia da coluna? Eu falei: mas eu não operei a coluna. Ele falou: não? Eu falei: não. Ele falou: mas tem cicatrizes aqui, Márcia. Como se você tivesse operado a coluna. Aí eu não sabia explicar para o meu médico. Há toda uma série de doenças psicossomáticas que podem ser curadas espontaneamente, ou por intervenção de alguma outra pessoa que tenha carisma, ou ainda através da autossugestão. Minha opinião é de que os xamãs curavam doenças psicossomáticas. Autossugestão ou um gene milagroso e curador? Estará a ciência prestes a encontrar uma explicação lógica e concreta para o milenar enigma que cerca o espiritualismo e para a curiosidade que o homem sempre teve em relação à comunicação com o além? Essa é uma coisa nova e excitante no nosso campo. Esse fenômeno psicossocial pode mudar a maneira dos genes se expressarem e até o modo como eles fazem proteínas. Isso é muito profundo, ainda estamos aprendendo. Durante esse programa, redescobrimos tradições populares, antigas práticas ocultistas e, pela primeira vez, documentamos novas técnicas paranormais que os seguidores utilizam para se comunicar com os mortos. No entanto, até hoje, os céticos e os cientistas só aceitam que essas comunicações acontecem dentro do nosso cérebro. Mas até que se prove o contrário, continuaremos fascinados com os mistérios dos contatos com o além. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.